Após o intervalo, nós estamos retornando com o programa O Evangelho e o Espiritismo na sua mais simples expressão, onde nos dedicamos ao estudo hoje do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Antes do intervalo, fizemos uma rápida complementação relacionando com um versículo de Mateus, onde ele compara a humildade, de uma criança como uma porta, de acesso ao reino dos céus. Mas esse versículo, essa frase que Allan Kardec introduz nesse capítulo, ele merece mais alguns comentários. Vamos então ensejar essa análise. É interessante a gente ver essa questão de, conforme está aqui escrito, a questão de todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança. A gente tende a olhar com um pouco de resistência, Se humilhar. Parece que é uma frase um pouco pejorativa, um pouco negativa, Que a gente teria que passar por agruras, ou passar por muitas dificuldades, ou rastejar, ou se aviltar, enfim. Mas, na verdade, quando a gente compara as várias traduções, a gente vê que existe outras opções além dessa que está aqui colocada. Ou seja, se humilhar aparece também como tornar humilde. Ou seja, é um processo. Aquele que se fizer humilde, aquele que se transformar, aquele que passar por esse processo de se fazer pequeno, conforme aparece em seguida. Ou seja, aquele que se tornar humilde, se tornar pequeno, como uma criança, será o maior no reino dos céus. E a criança aqui, conforme vai aparecer no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela não é tomada ao pé da letra, mas ela é o modelo da simplicidade de coração. Ou seja, ela é o símbolo de um conjunto de valores que nós devemos semear em nosso coração. Então, ela não é tomada num sentido literal, porque quando uma criança encarna, nós temos que lembrar que ela está naquele momento em que toda aquela faceta do homem velho está dormente. E até os 7 anos, até onde eu saiba, essa faceta está mais permeável ou está mais fácil, a absorver os novos ensinamentos, ou está mais fácil de imprimir nesse espírito, de ser impresso nesse espírito, novos valores. Valores até então, a gente pode dizer, diferentes do que esse espírito estava até então acostumado. Então, quando fala que uma criança é o modelo dessa simplicidade, é para a gente se tornar também permeável a esses ensinamentos de Jesus. Então, um espírito velho que se faz pequeno numa situação dessa criança que reencarna e se põe na posição de uma criança, nessa fase, por exemplo, até os 7 anos, é a posição que a gente tem que ter ao longo da vida. A gente tem que se fazer pequeno e se manter permeável a esses ensinamentos de Jesus sempre, e não só nessa fase inicial. Porque quando chega a adolescência é quando desperta o lado do espírito antigo e há o balanço entre o que esse espírito aprendeu ao longo dos primeiros 7 anos da encarnação com aquilo que começa a aflorar. Por isso é que há esse conflito
identitário na adolescência. Então, se o trabalho foi bem feito ali na base, no início da reencarnação, geralmente há bons frutos no período da fase adulta, quando passa por esse período da adolescência. Então é um pouco isso que Jesus quer dizer para nós nos mantermos permeáveis, mantermos pequenos como essa criança, na condição de humilde, na condição de escutar aqueles que seriam maiores que nós. Então Jesus chamava os adultos. A maioria dos adultos vinham até ele? Não. Mas ele chamou as crianças. As crianças vinham e sentavam no colo dele. Então é um pouco disso que ele pede de nós, que nós caminhemos até ele e nos coloquemos na posição de crianças, escutando seus ensinamentos, absorvendo os princípios e dinamizando dentro de nós. É interessante que nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre orgulho, exalta a questão da humildade, ele introduz uma mensagem que tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra, assinada pelo Espírito Ferdinand, onde começa dizendo que não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. E à medida que o Flávio estava fazendo referência aos espíritos tornarem-se quais crianças, e relacionando com um homem inteligente, nós lembramos do exemplo de vida de Paulo de Tarso. Ele era, na sua juventude, um jovem que tinha não só muita inteligência, cultura e excelentes condições de sucesso na vida, mas sem dúvida nenhuma orgulhoso e arrogante dessas condições. E foi pelos caminhos difíceis e tortuosos da sua existência que ele acabou sendo o primeiro algoz, né, de um cristão, estamos nos referindo a Estevão. Depois tentou perseguir mais cristãos e nessa empreitada é que ele foi convidado e procurado por Jesus. Ou seja, quando ele se converte e passa a seguir Jesus, ele que era o jovem impetuoso, arrogante, bastante inteligente, orgulhoso do seu saber, ele se torna qual uma criança, porque ele passa a se submeter a novas orientações para a sua vida, novas condições, abrindo as portas do sentimento, abrindo as portas da inspiração e sendo acessível, portanto, para um novo roteiro da sua existência. E foi nesse roteiro de muitas dificuldades, perseguições, que ele superou as suas próprias limitações. Então, onde estava o orgulho, veio a humildade. Onde estava o pleno exercício da inteligência, ele manteve a inteligência, mas direcionada com humildade para o bem e para o atendimento de todos aqueles que ele atendia nas várias regiões em que ele fundou agremiações cristãs. Então, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo e as suas epístolas, ele está, sem dúvida nenhuma, deixando-nos um registro vivo, uma carta viva efetivamente de um exemplo de superação, da passagem do orgulho para a humildade, da passagem do homem prepotente para o seguidor de Jesus. E foi aí que ele nos deixou grandes exemplos. Vale a pena, portanto, nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo. E, aliás, na literatura espírita, nós dispomos de uma obra magistral, Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, e pela psicografia de Chico Xavier. Esse estudo que nós estamos fazendo e completando agora sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos encontrar também
muitas observações e comentários na literatura espírita, mas nós vamos destacar apenas uma, do espírito Emmanuel, onde pela psicografia de Chico no livro Plantão de Paz, da editora GEM, Emmanuel faz uma observação muito significativa. A humildade é o ingrediente oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então ele passa a falar, né, das características, das boas condições quando a pessoa passa a cultivar o valor da humildade. E no encerramento da mensagem, ele nos dá um alerta e faz um comentário, como sempre, bastante expressivo, no estilo dele, Emmanuel. Não desdenhes de servir, aprendendo com o Divino Mestre, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E será contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras. Prestem atenção nesse fecho. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. E assim nós concluímos o estudo desse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até um próximo programa.